No vídeo de hoje você vai ver comigo aqui Rodrigo Silva e Marcos Eberlin passando vergonha juntos. Galera, eles foram no programa do Flow Podcast, tá? Mano, foi surreal a quantidade de abobrinha que os dois falaram juntos, tá? Mas não tem problema não, a gente tá aqui pra gente nos divertirmos, né? Com as baboseiras que dois doutores falaram ao longo da entrevista. Então galera, se acomoda, pega um lanche e vem comigo porque a gente vai se divertir muito aqui hoje vendo que esses dois doutores, né? Dois doutores falaram nessa entrevista. Cara, é surreal, é Brasil, não tem como. Vamos lá, vamos dar play aqui, tá? Desse dogma, Igor, quando... Dogma, ele tá querendo falar que é a ciência, né? Ciência é um dogma, essas coisas. Ele quer botar no mesmo patamar da religião. É um truque, né? Um truque desses caras aí. Vamos lá. Descobriram os tecidos mole em dinossauro? Todo mundo sabe que carne, por exemplo, não dura mais que alguns poucos dias fora da geladeira. Todo mundo sabe disso, não sabe? É óbvio e evidente. Isso é uma evidência científica. A gente pode fazer o experimento. Ele é reprodutível. Você pode fazer em vários pontos do mundo. Inclusive, tinha uma estimativa que dizia que material orgânico depositado em rochas não deveria durar mais que 200 anos. Não poderia passar de 200 anos. Reparem que ele falou que matéria orgânica, né, material biológico, ele não dura mais do que 200 anos em um ambiente, né? Repararam que ele falou isso. Segundo um estudo que ele tem aí, eu já pedi um estudo para ele de um outro assunto no WhatsApp, ele falou que ia me passar até hoje, não passou, tá, Eberlin? Tô esperando até hoje. Sobre que ele falou que tinha prova aí que o Big Bang não aconteceu, até hoje nada. Então, assim, repararam nessa frase dele. Porque isso aí pra leigo, meus irmãos, isso aí pra leigo é uma bomba, né? Leigo que não entende vai achar, é um doutor falando, tá certo, né? Mas olha a baboseira que ele falou e eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas preste atenção nisso aí, vamos continuar aqui, ó. Existia. Quando encontraram esse tecido mole dentro de dinossauro, ele estava orgânico, tinha, vamos dizer assim, ó, carne e ossos ali. Carne, tinha carne, olha o que ele está falando. Tinha carne. Reparem o que ele está falando, tinha carne. Vamos lá. Células sanguíneas, mais de 17 tipos de biomoléculas já foram encontrados em ossos de dinossauros e de todos os animais no registro fóssil. Todos aqueles animais ali já foram encontrados com material orgânico não fossilizado. Uma prova evidente que isso foi feito numa única catástrofe. Aí disseram o seguinte, olha, sabemos, pensa os argumentos de lógica. Sabemos que tecido mole não dura milhões e milhões de anos soterrado. Encontramos tecido mole em animais soterrados. Qual a conclusão? Olha, se você é um cientista imparcial, que a sua cosmovisão não está te guiando, qual é a conclusão? Esse registro fóssil foi formado há milhares de anos, no máximo. Mas sabe o que os cientistas falaram no mundo? Saiu um trabalho. Repararam que ele falou se foi formado não há milhões de anos, mas há milhares de anos. Por quê? Porque ele quer defender a Terra jovem, tá? Para ele, a Bíblia é aquilo ali, né? É uma Terra de 6 a 12 mil anos. Não pode passar disso, porque senão a Bíblia está errada. Então ele é um criacionista de Terra jovem. Prestaram atenção nesse detalhe? Então vamos continuar aqui, ó. Sobre isso. Temos então que reavaliar a nossa posição que tecido mole se degrada rapidamente no meio ambiente. E aí começaram a sair artigos no mundo como catalisadores, como preservantes, melhor dizendo, né? Preservantes teriam preservado o tecido mole por 60 milhões de anos, porque dinossauro diz que foi extinto há 60 milhões de anos. Saiu um artigo de uma cientista, Mary Schwartz, inclusive, ela disse, olha, fiz um experimento aqui, acho que foi com cobre, e deixei a proteína lá no meu laboratório, ficou 2 anos e ela não degradou. Olha, provei. Gente, esse artigo foi publicado na Science. Quando eu li, a Science é o maior periódico científico que temos hoje. Quando eu li aquilo, eu falei assim, gente, não pode. Olha como a cosmovisão, né, Rodrigo, está guiando o cientista. Porque 2 anos, frente a 60 milhões, é uma gota no oceano.
Não tem como você preservar tecido mole em dinossauro por 60 milhões de anos. Então a gente tem uma prova definitiva. Eu acho que é quase que irrefutável. A gente não tem provas irrefutáveis, mas é quase. Você como químico... Então calma aí, galera. Olha o que ele falou. Ele e o Rodrigo Silva são doutores, tá? Vocês acham que ele e o Rodrigo Silva não deixam a religião deles, né, o cristianismo, atrapalharem aquilo que eles divulgam? Como isso aqui que a gente tá vendo, esse show de horrores? E agora a gente vai aqui para refutação, né, galera? Galera, esse aqui é o artigo da Mary Schweitzer, tá? Que ele vai trazer justamente a estrutura que foi encontrada em ossos de dinossauro. E isso não tem espanto nenhum. Aqui nós temos as proteínas, né? O colágeno, só sobrou isso aqui, não tem carne. Não tem carne que ele fala, é estrutura colaginosa. Do jeito que ele fala, parece que encontraram um pedaço de alcatra de T-Rex. Parece que tu vai agora no açougue e vai falar assim, pô, me vê um quilo aí de contrafilé de T-Rex? Pô, tem condições, né? Então é muita desonestidade, é muita pseudagem, tá? E aí, galera, a própria cientista mostrou aqui que ferro e oxigênio, né, esses materiais químicos, podem ajudar na preservação. E aí ela fez aqui, ó, o trabalho, né? Aqui, ó, demonstrando certinho, tá? Como que é feito esse processo de preservação de forma natural. Olha lá, as estruturas que foram preservadas exatamente da mesma forma, tá? Então tá o artigo para a gente poder analisar, tá bom? Então não tem mistério nenhum. Isso aí é coisa de criacionista querer colocar pelo em ovo. E na verdade, essas estruturas que foram encontradas em dinossauros provaram que as aves advêm dos dinossauros. Praticamente decretou que sim, as aves descendem dos dinossauros avianos. Lembrem-se que esse camarada falou que a carne não duraria 200 anos, né? Não duraria material orgânico 200 anos aí na natureza. Então nós temos um problema porque nós temos aí, ó, mamutes que foram preservados. É óbvio que você deve estar falando assim, não, mas Antônio, aí é a condição de gelo, né? É o gelo que preservou. Então deixa eu colocar para vocês essa imagem aí que vocês estão vendo desse animal, que ele foi preservado por mumificação natural. O que isso significa? Significa que ele já está há dezenas de anos preservado só por ter desidratado. E também por ter morrido dentro de uma caverna. Então assim, só o fato de ter desidratado já preservou esse animal que está aí há décadas. Mas talvez mostrar animais com milhares de anos preservados, intactos, não seja o suficiente para você, né? Que já refutaria esses tais 200 anos aí desse doutor, né? Mas que tal um animal preservado com 100 fucking milhões de anos? Não tem problema, pois eu mostro aqui agora. Esse aqui é um caranguejo, galera, preservado em âmbar. Ele possui 100 fucking milhões de anos e está aqui preservado. Então eu não sei qual é o espanto do Dr. Marcus Eberle e do seu companheiro ali, né, a dupla aí Pink e Cérebro, do Rodrigo Silva e do Marcus Eberle, de se espantarem com animais que se preservam, com tecido que se preserva. Eu fico espantado com eles acharem que isso é uma surpresa para biólogos, para pesquisadores. Não, meus queridos, isso não é surpresa, isso acontece o tempo inteiro. Inclusive, nós temos aqui, ó, camadas de estromatólitos, né, que são evidências da fossilização orgânica que temos aí por bilhões de anos. Eita ferro, rapaz, bilhões de anos. Então assim, galera, além desses caras, desses negacionistas profissionais terem que negar tudo isso que eu demonstrei, né, organismos preservados por décadas, por milhares de anos e por milhões de anos, eles vão ter que negar as mais variadas formas de datação, que são utilizadas, por exemplo, para datar estromatólitos preservados em fossilização e outros compostos fossilizados também, tá? E nós temos aí, por exemplo, o decaimento de urânio 238. Como que você vai refutar isso? Como que você vai refutar a dendrocronologia? Como você vai refutar a estratigrafia? Como você vai refutar a datação por luminescência estimulada? Como vai refutar a datação por radiação espacial? Então assim, galera, não tem como, isso aí é papo furado. Você usa uma datação
calibra com outras, né? Vê se as datações com metodologias diferentes estão batendo, e aí você mostra que aquilo ali é algo confiável. Mas negacionista, né? Tem que negar tudo, então nega o pacote inteiro, né? É mais fácil simplesmente negar e vender aí o pseudagem pra galera, né? Que não tem algo que manteria aquilo ali orgânico por todo esse tempo. Olha, você pode colocar o preservante que você quiser, mas nós sabemos que raios cósmicos atingem a Terra. Esses raios cósmicos penetram no que for. Solo, inclusive, rocha, inclusive. Ainda mais em rocha sedimentar. Então você pode preservar do jeito que você quiser. O raio cósmico destruiria. Até o raio que o parta. Até o raio que o parta. Então, assim, é uma questão de fé? Absolutamente não. É uma questão de ciência. Agora, por que não se aceita? Reparem só, ele falou que os raios cósmicos destruiriam esses organismos preservados, né? Então por que não destruiu o mamute? Por que não destruiu o caranguejo nombá? Por que não destruiu as múmias preservadas nas cavernas? Ou até as múmias mesmas que foram feitas aí pelo ser humano? Você falou que só durava 200 anos. As múmias já tem mais de 3 mil, 4 mil anos, cara. Olha só que loucura que você está vendendo pra galera. Você fala que não dura 200 anos. E nós temos exemplos de milhares e milhões de anos, cara. Para de pseudagem, velho. Então, assim, é uma mentirada atrás da outra, cara. É uma pseudagem atrás da outra. Isso que o Weber está falando simplesmente não é verdade. Não se sustenta. Ou vai me dizer que você que está me assistindo, você nunca ouviu falar de múmia. Aí a múmia tem quantos anos? Milhares de anos. Não é 200 anos que ele falou. Aí, mamute preservado, urso preservado, que tem aí milhares de anos. Então, material com tecido mole se preserva, sim. Isso é sabido por todo biólogo, por todo cientista minimamente sério. Só que essa galera aí, né, eles fazem uma propaganda ideológica porque eles têm que defender a fé deles. Infelizmente, muitas pessoas leigas sem conhecimento vão cair na lábia desses caras, né? Então vamos continuar. Sim, estão falando que o Palmeiras tem mundial e o corintiano não vai aceitar, não é? Não, mas não tem, né? É ciência. Eu não sei. Eu sou ponte pretano, você viu que eu não tô nessa treta. Mas é como você chegar numa assembleia de corintianos e falar assim, ó, gente, eu descobri que o Palmeiras tem mundial. Eles não estão aceitando. É óbvio demais que a Terra é jovem. Que a Terra é absolutamente jovem e é óbvio demais que a vida na Terra é jovem. A gente tem evidências no genoma, a gente tem... Ó, tá vendo esse registro fóssil todo aqui? A gente encontrou esse registro fóssil em cima dos Alpes. E sabe... Caralho, o registro fóssil que ele leva pro Flow é um desenho. Por que ele leva um desenho? Que é pra justamente lavar a mente do público leigo, tá? Olha isso que ele tá fazendo, tá? Prestem atenção nisso. Ele faz isso direto. É só desenhozinho, coisa muito pândega, fofinha pra galera poder mastigar. E é aí onde que essa galera da conspiração ganha o público, porque eles falam para um público extremamente leigo com esses desenhozinhos e engana a galera. Mas você que tá assistindo aqui o canal já não tá sendo enganado mais, né? Vamos lá. Marinhos, em cima dos Alpes. Aí eles falaram assim, olha, era um fundo do mar que ao longo de milhões e milhões de anos foi se transformando nos Alpes. Mas a gente sabe que a erosão come a superfície dos montes 4 milímetros por ano. Milhões e milhões de anos, a superfície dos Alpes já teriam sido lavadas pelo menos 100 vezes. Mas o registro fóssil está lá, os fósseis estão lá. O que isso significa? Uma grande catástrofe global, soterrou tudo isso. Olha, tá vendo ali? É fantástica essa figura aqui, né, Rodrigo? Na verdade, né? Gente. Cada uma. Ele acha que todas as montanhas surgiram ao mesmo tempo, né? As montanhas, elas surgem, né? As cordilheiras, tudo isso em períodos geológicos diferentes. São eventos violentíssimos quando uma placa tectônica se choca com a outra, levanta toneladas e toneladas de rocha, criando assim as montanhas. Os vulcões, né, criam essas estruturas. Alguns vulcões vão ser extintos, outros não, e vão deixar aquela estrutura ali.
Por que você tem a cordilheira? A cordilheira é uma grande placa tectônica que se choca com a outra. E aí você tem um monte de montanha que se eleva. Isso é coisa básica, coisa que você vê no fundamental, gente. E outra coisa, essa questão aí que ele falou da erosão, é verdade, ocorre a erosão. Mas será que ele está achando que o Monte Everest, a Cordilheira dos Andes, tem o mesmo tamanho hoje que tinham há milhares de anos atrás? Óbvio que não, né? Vamos continuar aqui, galera, porque a pseudagem não parou por aí. Vamos lá. O programa quase virou um co-host aqui, né? Eu digitei aqui e pedi pra ele pegar no Google tá vendo, lá e... Ô Igor, tá vendo as superfícies? Elas são lisinhas. Lisinhas. As camadas são lisas. Isso não pode ser um... Ele tá usando o desenho como exemplo, cara! Ele tá usando o desenho. Ele tá falando assim, olha aquele desenho ali, as camadas são lisas. Meu irmão, que é isso, cara? Milhões de anos. É um Que camada processo... você tá falando? Ó, cada camada dessa, ó, do Permiano, do Triássico, do Jurássico, do Cretácico... Como se fosse um bolo de aniversário. As fatias do bolo, elas são lisinhas, suaves. A erosão deveria ter alterado a forma. Tem registro fóssil na Terra que está dobrado. Vamos lá fora. Eu quero dobrar rocha. Você me ajuda, Igor? A dobrar aí, rocha? irmão. Alguém aí que está nos ouvindo gostaria de participar do experimento de dobrar rocha? Rocha não dobra. Eu não sei se eu tô entendendo o que tu quer dizer com lisinho. Lisinho. A superfície não está lisinha, bonitinha. Suponha que isso é um período que cessou. Que aquilo ali é um desenho. Sim. Né? Então no Não, mas a maioria dos livros de biologia, tanto é que isso aqui não... Caralho, até o Igor, cara. O Igor percebeu isso, mano. Mano, isso ali é um desenho. O cara tá dando exemplo de um desenho como se fosse a representação da realidade. É muita desonestidade intelectual. Aí vem o outro inteligente, né, o Rodrigo Silva, explicar isso aí, ó. Eu trouxe pronto, não. Eu escrevi no Google ali, entendeu? Coluna geológica. A primeira foto ali eu procurei, foi aleatório. Se você pegar qualquer livro de biologia que é usado na universidade, de teoria evolucionista, é uma foto similar a essa que vai aparecer. E o pior... Você está dizendo que, vamos lá, pior que eu tenho o poder de escavar aqui agora, ou num lugar que é rico, nisso daí, eu tenho esse poder de escavar e eu vou ver claramente as camadas. E as camadas estarão lisas, planas, paralelas. E nos Estados Unidos, por exemplo, que eles escavam muito por lá, tem essas camadas que se propagam por vários e vários estados, quase que pelo continente inteiro. É uma bacia. Aquilo lá foi uma grande catástrofe, muita água com lama que soterrou uma sobre a outra rapidamente. Capaz de, inclusive, aprisionar os animais e impedir que os decompositores fossem lá e fizesse a decomposição da baratinha que o Rodrigo trouxe aqui. Sensacional esse exemplo, viu? Gostei, Rodrigo. Obrigado. A barata, como é que você pode pensar? Uma barata vai lá, milhões e milhões de anos, não tem jeito. Os decompositores foram feitos, inclusive, para decompor. Rapidamente, a gente sabe. É contra o bom senso. É contra o bom senso o registro fóssil ter sido formado ao longo de milhões e milhões de anos. Você tá chocado, não está? Eu também estou. Eu dava aula disso, Igor. Eu dava aula de petróleo, de petroquímica. Gente, é muita pseudagem, galera. Ele acha que as camadas geológicas foram formadas no dilúvio e que aí os animais eles foram fossilizados devido ao dilúvio. Olha o que o cara tá falando. Deixa eu só mostrar para vocês algumas imagens aqui, galera. Galera, se liga só nessa imagem aqui do Grand Canyon para explicar uma coisa para vocês sobre erosão, tá? Que eu acho que o Eberlin não entende. Aqui nós temos as camadas estratigráficas, tá? Que eu acho que era isso que ele estava tentando explicar ali com aquele desenhozinho. Aqui em cima nós temos o platô, tá? E aqui nós temos esse grande buraco, esse grande canyon, né? E aqui nós temos uma coisa muito curiosa, porque vocês podem ver que esse canyon ele foi escavado assim ao longo de milhões de anos pelo fluxo de água do rio, tá? Esses rios aqui, ó, é aquela expressão, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Porque durante milhões de anos, esse rio que corta aqui o Grand Canyon, tá? Ele sofre esse processo de erosão das rochas por causa dessa água. Também tem a ação do vento aqui, tá? Porque cria esse vale, né? Cria esse buraco aqui, o vento passa também cortando as rochas com o tempo, tirando ali de grão em grão das paredes, fazendo com que algumas desmoronem, processo de chuva, essas coisas aí
fazem esse processo erosivo. Mas aqui nós temos algumas rochas dobradas, né? Vocês podem observar que isso não é nada sobrenatural. Nós temos sim várias rochas que estão dobradas devido à violência, né? Ali você vai ter o quê? Um impacto da Terra, galera. A Terra se movendo, a crosta terrestre se movendo. Você vai ter um processo de esmagamento onde vai fazer uma rocha se sobressair sobre a outra. É por isso que nós temos terremotos. Será que o Marcos Eberlin ele pensa que o terremoto é causado por um dilúvio? Será que ele pensa que é uma tempestade e aí faz a Terra tremer? Não, Marcos Eberlin. Nós temos terremotos porque justamente são placas tectônicas colidindo uma com a outra. Aquilo ali fica tão quente, aquece a rocha e ela, no caso, dobra. Para quem acha que é impossível isso, nós fazemos isso, galera. Nós conseguimos moldar metais. Se você pegar uma chapa de ferro, você fala assim, isso é impossível dobrar isso aqui, né? Mas nós temos maquinários que dobram ferro. Nós temos maquinário que fazem, no caso, o aquecimento da chapa metálica. Aí você tem, por exemplo, as placas tectônicas colidindo, vai ter ali um aquecimento, um atrito, gerando muito calor. E aí você consegue dobrar e moldar o metal. Com a rocha não é diferente. Vocês já viram o magma? Magma é rocha derretida. Magma é rocha derretida. E aí vocês veem o magma passando em fluxo. Então isso que ele falou é uma grande de uma bobagem, tá? Aqui, ó, nós temos mais exemplos aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha essa dobradura aí. Então isso ocorre na natureza o tempo inteiro. E essas camadas geológicas, elas só se formam devido ao soterramento gradual, galera. Não tem nada instantâneo. Se existe esse soterramento instantâneo, por que ele não faz um artigo provando isso? Já que ele é doutor e ele não tem viés, né, religioso. Ele pode fazer um artigo provando. Mas sabe o que ele não faz, galera? Por mais que você tenha vários cristãos dentro da academia, a maioria é cristão, tá? Dentro da academia, sabe por que ele não faz isso? Porque isso não existe, isso é pseudagem. Os próprios cristãos admitem isso, tá? Então vamos dar play aqui. Mas vou falar para meus alunos, olha, milhões e milhões de anos o petróleo foi formado, no registro fóssil, soterrou substâncias orgânicas, pressão e temperatura ao longo de milhões e milhões de anos. Aí eu fui no laboratório, você faz em horas petróleo. Aí eu fui olhar assim, olha só, camadas dobradas, não pode. O que significa que as camadas dobradas? Elas foram formadas rapidamente, não estavam solidificadas o suficiente ainda, uma pressão na deriva continental, dobrou as camadas. O que tu quer dizer com rapidamente? É um espaço de tempo muito... Assim, é como se essa escala fosse real, só que muito menos tempo. É isso que tá dizendo? É. Foi feito tudo de uma única vez durante o grande dilúvio que tivemos na Terra. Então todo mundo é do mesmo período aí. Cada camada dessa é uma das tsunamis que foram produzidas por... Tem modelos criacionistas que explicam muito bem esse... Agora, é um modelo de religiosos, de gente que não fala nada com nada, né? Como disseram do Rodrigo, não. É modelo de gente que estuda, Igor. A gente estuda. A Bíblia diz assim, estáis sempre prontos a dar a razão da sua fé e da sua esperança. A fé é o firme fundamento. Estáis sempre embasados. A ciência está do lado da nossa fé. Exatamente. Eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe, Igor. É por quê? Porque eu estudo. Eu sei química, bioquímica, aprendo cada dia mais. E as evidências são muito fortes. Não dá para imaginar que isso é um processo de milhões e milhões de anos. E todos os animais nesse registro fóssil ainda nos Estados Unidos tem vales e vales de dinossauros. É tudo no mesmo lugar. Você vai lá, os ossos estão tudo misturados. Não faz sentido, porque se fosse um bicho que morreu, o osso estava tudo juntinho daquele bicho. Mas é uma sopa, uma canja de galinha. Galinha, porque diz que evolui para galinha, né? Então, dinossauro, galinha é a mesma coisa. E você vai ver, os ossos mais leves estão em cima, os mais pesados embaixo. Pô, isso é uma prova mais que evidente de que uma quantidade imensa de dinossauros ficou ali presa
naquela situação, não conseguia mais fugir das tsunamis, e a última onda fez aquela sopa de galinha e soterrou tudo. Os vales de dinossauros nos Estados Unidos, tem vale de dinossauro na Argentina, no Brasil, aqui no Nordeste brasileiro, baleias na Argentina. Então, olha, é a maior evidência de que a Terra é jovem. E não os foi bichinhos lá que matou os dinossauros. E os tem há controvérsias. E galera, presta atenção nesses absurdos aí que esse cara falou, mano. Isso aí é maluquice, tá? Primeira coisa sobre petróleo. Cara, ele tá falando de petróleo sintético, tá? Que você pega ali, você consegue separar o hidrogênio do oxigênio, né? Você consegue carbono até de fábricas, e aí você consegue produzir algo que é um chamado petróleo sintético. Isso não tem nada a ver com o petróleo que nós encontramos na natureza, pois o petróleo que nós encontramos na natureza, ele é composto de moléculas complexas, com cadeias complexas, que não podem ter sido produzidas por algo assim espontâneo. Isso não existe. Esse petróleo que nós encontramos na natureza, ele deriva de fitoplâncton, de zooplâncton, e isso é muito bem documentado através de estudos, de artigos e etc. Muito me espanta um químico falar uma bobagem dessa, né? Isso aí você nota, né, que ele falando aí sobre você tem que usar fé, a Bíblia fala, isso aí é que ele está querendo misturar ciência com religião, e isso nunca deu certo, cara. Todo respeito a você aí que está assistindo, que tem sua crença, ciência é uma coisa, religião é outra. Você pode ter sua fé dentro da sua igreja, mas não queira levar sua igreja para dentro da academia científica, para enganar as pessoas como esse cara está fazendo. Isso não existe, tá? E outra coisa, ele falou que então as formações rochosas foram feitas por causa de tsunamis do dilúvio. E aí juntou os animais e fez o que ele chama de uma sopa de galinha, com os animais mais leves em cima e os animais mais pesados embaixo. Aí eu pergunto para o Dr. Marcos Eberle. Dr. Marcos Eberle, nós temos um período chamado período Ediacarano, onde nós tínhamos animais extremamente leves e simples. Onde está a baleia azul, como diz o terror, né, o cara que te causa pesadelos, o Francisco Quilmento, que ele é engenheiro químico, e ele te fez a pergunta, aonde está a baleia azul? Se a lógica é essa, né, os animais mais pesados vão para o fundo, e nós temos um período onde tem os animais leves, que é o Ediacarano, por que não encontramos a baleia azul, o Tiranossauro Rex, lá no Ediacarano? Não deveria ser o contrário? Por que estamos indo dos simples para os mais complexos? Ou então nos períodos em que nós temos estromatólitos, os períodos mais antigos, por que não encontramos esses animais lá? A sua argumentação é simplesmente pseudagem pura. É para enganar leigo. Quem é leigo ouve você falando isso aí com seu título de doutor se engana. Mas com esse vídeo aqui a pessoa agora vai ficar esperta contigo. Mostre e faça um artigo. Se você é da academia, se você é doutor, faça um artigo refutando isso que eu acabei de falar. Mostre aí uma cachalote lá no Ediacarano. Refute toda a ciência, toda a biologia. Você não faz isso porque você só quer fazer isso dentro de igreja, né? Para enganar crente, para enganar fiel. Agora, se você fosse acadêmico de fato e verdade com responsabilidade, você faria um artigo demonstrando isso aí que você afirmou. O dinossauro não estava na arca, eu também achava, viu, Rodrigo? Uhum. Mas ter sido mole mostra que eles... Dinossauro na arca, galera. Presta atenção nisso. Dinossauro na arca. A arca em si já é um absurdo. Você tem um velho de mais de 600 anos construindo sozinho, no máximo ali com a sua família, uma mega embarcação que vai caber todos os animais da Terra, porque a água cobriu até a mais alta montanha. Essa água ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi, não existe essa quantidade de água na Terra. E nem em camadas geológicas abaixo tem essa água toda, tá? Isso aí é mentira. Quem falar isso aí é caô. E todos os animais da Terra, como é que você fez para manter, cara? Os animais de diferentes biomas, o animal do deserto, o animal do Polo Norte, do Polo Sul. Será que você vai ter que falar que a evolução ocorreu em um tempo instantâneo também, né? Para depois você produzir aí pinguins, urso polar. Como é que é isso, cara? Que absurdo! Será que o leão não comeu a zebra? Como é que foi isso? O crocodilo não comeu o antílope? Como que é isso, cara? Que absurdo é esse? Rapaz, que doideira, que saudagem. Como é que você fez para poder demonstrar a falta de variabilidade genética?
E como que você não rastreia toda essa genética de todos esses grupos de animais vindo de um único local? Porra, é muita pseudagem, cara. Como que o canguru fez pra atravessar e chegar lá no deserto, cara? Como que o mico-leão dourado, os animais endêmicos, saíram de um ponto e chegaram lá? Vai falar que é Pangeia? Será que esse local aí era Ratanabá? Porra, Marcos Weber, isso aí, cara, é pseudagem pura que você está num programa que tem uma audiência de milhões pra falar bobagem pras pessoas, cara. Charlatanismo puro. Abobrinha pura isso aí, cara. Que eles foram extintos há poucos anos. Inclusive, muito provavelmente, entraram na Arca, saíram da Arca, encontraram um planeta completamente hostil. Eles eram vegetarianos. Galera, olha isso que esse cara falou. Para ele, os seres humanos conviveram com os dinossauros. O mundo desses caras aí é os Flintstones. Já viu aquele Yabadabadabadu? Já viu aquele desenho? O mundo desses caras é o mundo dos Flintstones, cara. A mentalidade deles está no mundo, no universo dos Flintstones. Eles querem provar a Bíblia com Flintstones. Olha que loucura. Rapaz, é muita pseudagem, mano. Saíram da Arca, encontraram um planeta completamente hostil. Eles eram vegetarianos. Aí eu até brinco, né? Já pensou o desespero do dinossauro? Galera, é pra isso que você paga a internet, cara. É pra se divertir. Então, olha só, ele vai falar aí que os dinossauros... Será que um raptor era vegetariano, né? Um T-Rex vegetariano? É isso que ele vai falar, galera? Não é possível. Aquela pombinha veio com aquele galinho, aquela folhinha, ele falou, opa, deu mal, né? Saíram no mundo totalmente hostil. Eles passaram a ser carnívoros. A gente encontra T-Rex com restos de vegetais dentro... Isso que eu ia te perguntar. Pô, tá me falando que o tiranossauro é herbívoro, desculpa aí, Igor, de destruir a sua cultura hollywoodiana, mas eles eram herbívoros. O T-Rex, você já olhou pro T-Rex? Gente, que horror, gente. Que horror. Que horror, que horror, que horror. Que insanidade. Que insanidade. Esse cara tá falando que o Tiranossauro Rex com aqueles dentes que parece uma banana, o tamanho de uma banana, era herbívoro. A própria constituição, a própria morfologia do T-Rex impediria dele ser herbívoro, galera. Não tem condições e nós temos milhares de fósseis de dinossauros que eles foram triturados pelo dente de outros dinossauros. Então isso prova que eles foram devorados, tá? Não existe isso aí que ele tá falando, cara. Isso é caô. Ele tá falando agora que até que encontrou o resto de vegetal no estômago de um T-Rex. Ele encontrou um estômago de T-Rex, Marcos. Tu encontrou um T-Rex inteiro preservado, com o estômago intacto, com vegetal ali, cara. Para de pseudagem, meu irmão. É um bracinho curtinho. O de Hollywood. O de Hollywood. Mas você já investiu... Ele assistia Barney quando era criança. O T-Rex tem um bracinho curtinho. Família dinossauro. Ele é gordo, muito gordo, pesado. Não é muito bom de briga. Encontraram o T-Rex com a arcada dentária, muitos deles intacta. E perceberam que os dentes eram fracamente fixados à arcada dentária. Ou seja, se o T-Rex desse uma mordida assim, ó, né, perderia os dentes. Ficaria banguela. E banguela não vai pro inferno, né, Rodrigo? Ah, não? Por quê? Porque no inferno haverá choro e ranger de dentes. Essa foi boa. Então, antes de morrer já sabe, É só arrancar os dentes. Galera, é absurdo total, né? Coisa de insanidade, né? Já é um nível, assim, de loucura mesmo, né? É uma das coisas, assim, mais assustadoras que eu já vi. Então quer dizer que o T-Rex, supondo que isso aí que ele falou seja verdade, tá? Da arcada dentária do T-Rex ser mole. Então nós temos um problema, porque o tubarão não pode ser carnívoro, porque o tubarão ele tem uma fileira de dente
que a cada presa que ele come, ele perde um dente, né? Então o dente do tubarão, ele vai sendo refeito a todo momento. Então o tubarão é herbívoro também, segundo a lógica do Herberlin. Cara, é uma especialidade que não dá pra entender, galera. Que não dá pra entender. É muita forçação de barra, ou é muita vontade de passar vergonha. Mas isso aí me parece uma clara e óbvia tentativa de enganar leigos. Um leigo olha isso aí, galera, isso é um perigo. Mas vamos refutar essa pseudodade de uma vez por todas, que é o seguinte, o Herberlin, não dá para você ter animais convivendo juntos de períodos diferentes, porque o ambiente era diferente. Por exemplo, como que você vai ter meganeuras, megapleuras em um ambiente com baixo oxigênio que nem o nosso? Como é que você vai ter dinossauros gigantescos em um ambiente com baixo oxigênio que nem o nosso? Não tem condições, entendeu? Então é praticamente impossível. E nós temos períodos na Terra onde o oxigênio não existia em abundância. Então quem perseverava nesses ambientes eram os organismos que não eram os multicelulares, tá? Para você ter os organismos multicelulares, você teria que ter essa fartura de oxigênio para você fazer o colágeno e assim estruturar esses organismos. Então não tem condições de você manter, né, há poucos milhares de anos esses animais que eram gigantescos em um ambiente com pouco oxigênio. Tá? Isso é simplesmente impossível, é caô, é mentira. Só para os animais fotossintetizantes produzirem todo esse oxigênio que nós temos hoje, levou bilhões de anos. E todo esse oxigênio produzido se tornou um grande veneno, né? Tanto que oxidou aí os oceanos, né? Os oceanos oxidaram e mataram, isso aí matou milhões de micro-organismos, tá? Até que os novos organismos resistentes ao oxigênio puderam surgir. Cara, então não faz o menor sentido. Não tem condições de você defender um abadabadu. Não dá, cara, não tem como. Então vocês têm que provar, é muito simples. Vocês vão ter que produzir um artigo demonstrando que todos os seres vivos que existem hoje, eles vêm lá do Monte Ararat. Se vocês provarem que todos os animais, incluindo os seres humanos, vêm desse local do Monte Ararat, como diz a Bíblia, vocês vão ter uma forte evidência aí do criacionismo, tá? E vocês vão ter que, além de tudo isso, demonstrar que todos os métodos de datação estão incorretos. Todos eles, que essa calibração que é feita entre todos os métodos de datação está incorreta, tá? O que é praticamente impossível de vocês fazerem. Então isso aí é para enganar leigo, cara. Porra, T-Rex vegetariano, velho. Será que o leão era vegetariano também? Então o leão, o crocodilo, esses animais evoluíram, né? Então a evolução é verdadeira. Só que ela ocorre só depois de um tempo, é isso? Eu não entendi o que vocês quiseram dizer com isso. Cara, é muito triste a gente ver dois doutores reunidos em um programa com uma audiência enorme, como que é o Flow, passando para o público leigo, que o nosso país já tem uma educação muito deficitária, uma pseudagem tão grande como essa. Então é de extrema importância que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essas informações que eu trouxe aqui para vocês, para acabar de uma vez por todas com esse tipo de discurso. Porque esses caras, né, o Pink e o Cérebro, eles têm que passar vergonha, cara. Tem que virar piada. O próprio Igor tava achando loucura ali o que eles estavam falando. E o cara se sentindo inteligente ali, né? Mal saber que tava pagando mico, né? Passando vergonha. A minha alegria é ter visto o chat, as pessoas zoando o cara, zoando ele, né? Porque os caras estão vivendo no tempo do Flintstone, né? Do Abadabadu. Não é possível. Beleza, galera? Então tá aparecendo aí pra vocês agora os membros do canal. Se eu faço todo esse conteúdo riquíssimo, é graças a essa galera, os membros, tá? Então muito obrigado a todos vocês que são membros. E agora vai aparecer 2 vídeos aqui pra vocês, tá? Como sugestão. Inclusive uma refutação que eu já tinha feito ao Herberlin. Então clique em um deles e continue comigo. E se inscreva aqui no canal. Um grande abraço, valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto!